Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula anterior sobre religião, dissemos que neste encontro adentraríamos já nas análises do livro do Gênesis relativo à divisão da criação do universo em 6 dias, comparando-o com as eras geológicas apresentadas pela astrofísica e pela geologia. Entrementes, necessário se faz apresentar o método que será utilizado para fazer tais abordagens, ao admitir a questão da tridimensionalidade, demonstrada na forma como os anjos do Senhor se apresentaram a Ezequiel e a Daniel, e mais ainda, as manifestações de Santa Maria ao índio Juan Diego em Guadalupe, no México, no século XVI, e também aos irmãos Francisco Lúcia e Jacinta, na cidade de Fátima, em Portugal, no século XX, portanto, séculos depois, entre um acontecimento e outro, este estudo passa a aceitar a hipótese da existência das dimensões e dos quadrantes espirituais. Ao acatar tais hipóteses sobre as manifestações divinas existentes na Bíblia, com estudos da física quântica, este trabalho transforma essas abordagens em premissas básicas, o que facilita o entendimento dos relatos bíblicos com maior propriedade e critério de cientificidade. Por intermédio desse método, consegue-se entender que Jesus Cristo só falava em linguagem espiritual e ignorava a visão materialista dos fatos. Um exemplo claro disso ocorre quando Cristo fala que aquele que buscar salvar sua vida, perdê-la-á, e aquele que morrer pelo seu nome, ganhará a eternidade. Quando Cristo assevera que aquele que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, ele está se referindo à vida material. O indivíduo, durante sua vida na matéria, procura coisas da matéria, tais como dinheiro, fama, luxo, riquezas, enfim, um padrão de ostentações, o que traz consigo a ganância, a prepotência, a soberba, a tirania, as guerras e tudo o que destrói a dignidade humana. Mas, de outra parte, de que adianta tudo isso se na vida espiritual, que é eterna, nada disso tem valor? É por isso que Salomão afirma que na vida tudo é vaidade, é vento que passa, é ilusão, é fantasia. Por outro lado, completando a análise da frase, quando o Messias afirma que aquele que perder a vida pelo seu nome ganhará a eternidade, ele está se referindo estritamente à existência espiritual. Ou seja, a vida em espírito, não na matéria. Isso porque, em sua essência divina, Cristo é espírito e não matéria. Sempre em seu discurso, São Paulo afirma que o Senhor é o Senhor dos espíritos. Durante sua vida na matéria, Jesus Cristo sempre ignorou a vida material. Quando do seu nascimento, Jesus Cristo e seus pais foram rejeitados, não sendo aceitos em nenhuma residência, tendo que se refugiarem em um estábulo para que Santa Maria pudesse concebê-lo. Satanás fechou todas as portas para a família sagrada, pois não queria que Deus viesse à terra para resgatar seus filhos de suas mãos. Daí porque Jesus foi obrigado a nascer num estábulo. Indignado com a rejeição de seu filho, o Senhor, seu pai, não o desamparou. Para isso, enviou seus anjos aos 3 reis magos, Baltazar, Gaspar e Melquior, na época, os homens mais sábios da terra, convocando-os para recepcionarem seu filho, lhe presenteando com ouro, incenso e mirra, as mercadorias mais valiosas do mundo desse período. Certamente essa riqueza foi utilizada para financiar a vida da família sagrada, que passaram a ter recursos financeiros para que pudessem sobreviver de uma forma digna, embora se mantivessem pobres. O Senhor, na sua ira, fez isso, não sem antes antecipar a Herodes, na condição de filho das trevas, mediante a visita dos 3 reis magos, de que, a partir daquele momento, seu filho se fazia presente na terra, fato esse que fez com que Herodes buscasse matar a Cristo desesperadamente. Outro exemplo que pode ser utilizado para demonstrar que Cristo sempre ignorou a vida na matéria ocorre quando um judeu pede que o Messias obrigue seu irmão a dividir sua herança consigo. Indignado com esse pedido, o Messias respondeu que não veio na terra para participar desse tipo de coisas, mas sim
para resgatar almas do pecado. Tais fatos permitem que se entenda algumas das expressões mais difíceis proferidas pelo apóstolo Paulo, quando este afirma que ninguém encontrará o Senhor na matéria, ou ainda, só é judeu quem o é no espírito. Ou mais ainda, quando afirma que nem um osso e nem uma carne entrarão no reino dos céus. Reiteramos que, a partir de agora, o conhecimento científico considerado no âmbito da física quântica, da astrofísica, combinadas com as parábolas da Bíblia, passam a ser instrumentos norteadores deste estudo, tornando as análises mais criteriosas a respeito dos relatos bíblicos. Consideram-se apenas os eventos mais relevantes que identificam suas ações de forma objetiva e que podem ser explicadas no campo da cientificidade, combinadas com a questão da religiosidade. Isso torna relevante a expressão proferida pelo apóstolo Paulo quando esse assevera, abram aspas, com efeito, transmito-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago e depois apareceu aos apóstolos todos juntos. Por último, apareceu também a mim como a um abortivo. Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 2 a 8. Fecham aspas. Como se pode ver, esse é um testemunho que serve como prova da manifestação de Cristo entre os homens, dada por um doutor em religião, homem seríssimo, como foi o apóstolo Paulo, que antes de ser apóstolo de Cristo, era um arauto dos sacerdotes judeus e defensor incondicional da Torá, o livro sagrado de Israel. Quanto ao campo investigativo, o instrumental de análise a ser utilizado é a abordagem dialética, considerada no aspecto holístico, em detrimento da análise cartesiana. A investigação cartesiana está inserida na dimensão holística, em que pese se possa fazer uma análise partindo da visão holística para a abordagem cartesiana, uma vez que esta última está embutida na primeira, infelizmente, não há como fazer o caminho inverso, ou seja, partir da análise cartesiana para se chegar a uma abordagem holística. Por conseguinte, a visão holística é norteada pelos aspectos dialéticos. Nesse caso, a análise dialética aparece como um instrumental básico de observações no campo holístico. Isso porque a dialética é um recurso que analisa a evolução social de maneira contínua, sem criar variáveis isoladas e muito menos inflexíveis. Na dialética, todas as variáveis se encontram em movimento, acompanhando as alternâncias das relações sociais. A abordagem dialética adotada aqui é aquela trabalhada e desenvolvida por Platão, considerada por esse como a ideal para se analisar quaisquer comportamentos das variáveis dentro do universo investigativo. Da sua parte, embora a dialética apresentada por Platão apresente uma baixa similaridade, não é a mesma dialética desenvolvida por Hegel. Platão, como se verá na sua obra A República, que será trabalhada pormenorizadamente nas aulas de economia, se utiliza da dialética para comprovar a existência da alma, no caso, o espírito, visando validar o seu estudo mediante a criação de instrumentais de análise, como as faculdades humanas, por exemplo, durante o desenvolvimento de sua teoria sobre o que ele chamou de Estado civilizado. Assim, Platão já invalida, mesmo antes dela nascer, a tese de Augusto Comte, que afirma que Deus não comprovou sua existência, para substituí-lo pelo que esse sofista chamou de o grande ser. Tal dispositivo de análise sistematizado, completo e holístico, além de demonstrar que a dialética é a melhor das técnicas para se fazer uma investigação de maneira criteriosa e natural, transforma Platão no pai das ciências sociais de uma maneira geral. É em virtude desses fatores que o estudo dialético
dentro do campo holístico, se torna o melhor instrumental a ser utilizado para explicar as parábolas bíblicas. A Bíblia não foi redigida de maneira irresponsável, sem nenhum critério de investigação que violasse os fundamentos da cientificidade e da religiosidade. Ela não foi elaborada da mesma maneira com que passou a ser redigida depois da Reforma Protestante. Depois da Reforma, proclamada com a publicação das 95 teses de Lutero, cada indivíduo, da sua própria cabeça, se colocou como capaz de escrever a sua própria Bíblia, com critérios que ele mesmo escolhesse. Na série A História da Bíblia, exibida pelo canal fechado de History 2, foi declarado que, depois da liberalização total das seitas protestantes, que se alastraram pela Europa e se propagaram para os Estados Unidos, cada pastor tinha a sua própria Bíblia e a elaborava do jeito que ele achava que deveria fazer. No caso da Vulgata, elaborada por São Jerônimo, houve todo um critério para sua execução, obedecendo a todos os procedimentos necessários para se fazer um livro que deveria servir de manual para todos aqueles que quisessem se inspirar na espiritualidade divina para sobreviver. Deve-se acrescentar que todo o cerimonial de apresentação e publicação dessa obra foi conduzido e abençoado pelo Papa Dámaso, fazendo valer as palavras do Messias que afirmou que, onde houverem 2 ou mais pessoas falando a seu respeito, aí ele estaria presente. Porque, atualmente, não existe nome mais vulgarizado do que o do nosso Senhor Jesus Cristo e do que o da própria Bíblia, fazendo surgir a fé concupiscênica, que só acredita no Deus criado à sua vontade. Naquele indivíduo, como diz Platão, ignorante, que só por achar que está sob a guarda do Deus de sua imaginação, pode matar, roubar, acusar, punir e escrachar em nome do que ele chama de seu Deus. Isso para sua própria desgraça, sem saber que, cada vez que age assim, destilando seu próprio veneno, está esbofeteando o rosto de Cristo. Esse é aquele Deus concupiscênico que se faz presente na mente daquele indivíduo que acredita que só por estar debaixo, pensa ele, do manto sagrado de Deus, pode fazer o que quiser, como bem entender, e praticar todo tipo de escárnio da maneira que ele achar devido. O Senhor Jesus Cristo fala desse Deus concupiscênico quando cita o exemplo de 2 indivíduos dentro de uma igreja fazendo suas orações ao Santíssimo. Segundo Cristo, um faz a oração confessando seus pecados de maneira arrependida ao Deus maior, afirmando incessantemente que ele é pecador e pede que o Senhor o perdoe de todos os males que o mesmo praticou. O outro, ao fazer suas orações, acrescenta que ele assiste a todas as missas, sabe todas as orações, não perde nenhuma data comemorativa dos eventos e festas dedicados a Deus, paga todos os dízimos e, por último, não é igual àquele que está ao seu lado, declarando seus pecados em lágrimas de arrependimento. Junto com as declarações do segundo indivíduo, está contida também a arrogância, a prepotência, a soberba e a indiferença ao sofrimento alheio. Outro personagem que cita a presença do Deus concupiscênico entre os seres humanos é São Paulo. Isso acontece quando esse santo afirma que tem entre suas costelas um espinho que se faz presente, espetando-o sempre que o mesmo pratica algo lesivo às suas pregações relativas à santidade. Segundo São Paulo, esse pequeno estorvo é necessário para não acontecer que aqueles que ele converteu entrem no reino de Deus e ele, ao contrário do que pregava, seja lançado no fogo do inferno. Depois dessas observações, continuaremos nossa discussão na aula subsequente sobre religião, adentrando-nos já na análise comparativa dos relatos bíblicos e dos fatos científicos a partir do livro do Gênesis. Estes são estudos revolucionários, independentes, exclusivos e sem quaisquer vínculos com universidades, faculdades, partidos políticos, religiões ou seitas, e que visam quebrar paradigmas
que há séculos dominam a sociedade global. Para isso, peço-vos que seja membro do meu canal ou contribua com o andamento das aulas, colocando seu joinha no link abaixo.